Se você não viu os episódios de Hexatomb, os últimos episódios, melhor você ver ele primeiro antes de ver esse vídeo, mas a gente vai conversar sobre a questão do hacking dentro do Ordem Paranormal e vai ter um pouquinho de spoiler de Hexatomb. Então, não fique nesse vídeo se você ainda não assistiu, porque a gente vai conversar sobre coisas ali que tangem esses últimos episódios. Então, e aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do Cenário para mais um vídeo, e hoje então vamos discutir sobre o retorno do Hakim à Ordem Paranormal, ele que apareceu apenas numa versão em voz, né, foi só ele falando ali, interpretando o personagem Dante, no último episódio de Hexatomb, o episódio 9, então todo mundo deve ter visto a cena, gritado pro lado, e primeiro eu quero contextualizar para quem não sabe sobre toda essa treta e sobre o que aconteceu. É só uma contextualização, não necessariamente eu vou aqui servir de fofoqueiro para vocês, é só uma explicação porque eu já vi que tem muita gente que nem sabia que ele tinha saído do Ordem Paranormal. Mas o que acontece é que há mais ou menos 2 anos, eles tiveram um desentendimento ali na época que o Hakim estava fazendo a sua mesa chamada Assimilação RPG. Se eu não me engano, no último episódio de Assimilação, o Subbot acabou abrindo live. Isso acabou criando ali uma intriga entre os dois. Porque eles estavam meio que disputando ali no momento com o Assimilação. O Hakim já estava magoado com outras coisas, de ter chamado o Subbot para participar, algumas coisas do tipo. Não deu muito certo. Então, ele estava um pouco frágil nessa situação. Ele acabou fazendo uma live ali, falando que ia se desconectar do Ordem Paranormal. Eu faço com muito amor. Quando eu participo de algo que alguém me chama pra participar, eu faço com muito amor. Eu participo com muito amor. Eu faço porque eu gosto, porque eu amo, porque eu acredito nisso com todo o meu coração. E o que acontece? Eu acredito muito em via de 2 mãos. Que, cara, se eu me dedico 4 anos por alguma coisa, se eu reservo todo sábado que eu tenho pra alguma coisa, se eu falo pra toda a minha equipe, cara, nunca reserva nada no sábado, porque sábado é o dia mais importante pra mim, porque eu não posso faltar. Se eu dou minha alma e vida por alguma coisa desde o início, só porque eu tenho muito carinho por uma coisa, porque eu tenho muita admiração por algumas pessoas, se eu nunca tento crescer em cima de alguma coisa, se eu sempre tô lá porque eu tenho muito carinho por alguma coisa, porque eu amo essa coisa, porque eu quero ver alguma coisa aí bem, eu espero uma consideração de volta. Entendeu? Eu espero o mínimo de volta, tá ligado? Eu espero isso de volta. E isso é uma falha minha. Eu sei que é uma falha minha, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, cara? Eu não quero entregar pra vocês algo que eu não faço com amor. Algo que eu não faço com carinho. Algo que eu não faço do coração. E eu não vou mais conseguir fazer o Dante com amor e carinho pra vocês. E nem jogar ordem com amor e carinho pra vocês, tá? Então desculpa, tá? Desculpa. Eu só precisava falar isso pra me livrar logo disso, que isso tava me matando por dentro, velho. E 1 ano depois desse acontecido, ele reiterou isso em uma entrevista pro Revolta, que foi um dos jogadores da Assimilação, onde ele fala que não tinha planos de retornar. Uma das coisas que é inevitável a gente entrar nesse assunto quando a gente fala de você é o Ordem. Eu sei que teve recentemente, uns meses atrás, numa confusão, eu não quero nem entrar aí. Mano, não é confusão. Eu quero... Pode entrar, não é confusão. Bom, já que você falou que não é confusão, eu acho que é bom a gente esclarecer então o porquê que... Eu não tô mais na ordem? É. Tá, o que acontece, tá ligado? Eu fiquei meio sentido, se ligou? E aí foi onde foi o meu erro. E aí eu falei pro meu chat, antes de falar com o Rafa, que eu tava fora do projeto. E, porra, não era pra eu ter feito isso, tá ligado? Era pra eu ter conversado com ele antes. Independente da expectativa que eu coloquei, independente da frustração, tipo, que eu senti, não era justo eu falar com o chat antes de falar com ele. Mas eu saí do projeto, mano. E aí teve uma confusão, que a galera achou que eu estava tretado, sei lá o que, nananã. Eu cheguei até a mandar mensagem pra ele, a gente falou em off e tudo mais, nananã. Ele fez uma live falando isso, blá, 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 blá. Enfim, acabou esse assunto. E não é confusão nenhuma, cara. Eu só tô fora do projeto e eu não vou voltar, tá ligado? Tipo, é isso que aconteceu. Mas depois desse tempo todo, a gente vê ele reaparecendo no Hexatomb. E uma coisa bem importante que eu tenho que falar: não vão lá cobrar o Hakim, encher o saco dele. Eu acho que a comunidade, o que a gente tem que fazer nesse momento é, obviamente, abraçar, falar que tá tão legal o retorno dele, ter visto ele de novo, mas não forçar. Você volta ou não volta? Me respondem, eu quero saber. O Dante vai voltar para a Calamidade Parte 2? Isso ainda não precisa ser feito, por causa que o Hakim, obviamente, vai dar tempo ao tempo, como ele fez da última vez. Então, vão com calma, porque com o passar do tempo, a gente vai saber se tem ou não chance dele retornar. Impressionado ontem.
Oh, mas achei o episódio todo ontem, foi da hora mesmo. Foi da hora mesmo, o bagulho foi da hora. Espero que vocês tenham curtido. Aí eu conversei com o Rafa também. Aí ele falou, pô, não, tem isso aqui de dublado, né? Paz, trocou ideia. E é isso. Eu sou velho, né, mano? Eu não tenho tempo ruim, não. O mais legal disso é ver pelo menos ele voltando a poder falar de ordem. Poder falar sobre isso, que é um RPG que ele manja muito. Ele que agora tá dentro do mundo do RPG, ele também não pode só fechar os olhos e fingir que o ordem não existe por ter tido esses desentendimentos. Então fizeram já vários cortes dele. Eu salaria o Raziel, dependendo dos rituais, sim. Eu tava vendo lá, eu vi o combate lá, mano. Do boneco, tá ligado? E aparentemente a única coisa que, tipo, ele tinha de roubada era que ele tinha muito turno extra. E se ele te acertasse uma vez, você morria, né? Mas não me pareceu só uma ficha quebrada. Que ele não tinha resistência alta aos bagulho, pelo que eu entendi. A efeito que DCC, essas porra. Então depende de ritual, né? Você tem coisa que, tipo, faz ele não conseguir te acertar hora nenhuma. Ou tem coisa que faz ele não conseguir agir, você mata ele suave, não tem dificuldade. O que importa é que ele assistiu 3 episódios presencialmente de Ordem, por volta de 3, ele não lembrava se era 2 ou 3. Então ele esteve lá no estúdio com o pessoal, então viu as pessoas, tudo mais, mas não chegou a participar na mesa ali. A gravação que ele fez do Dante para aparecer no começo do episódio 9 foi feita no estúdio dele, foi feita de casa, onde ele foi lá e fez a gravação. E eu vi na época tanto pessoas detestando o Hakim por ele ter brigado e tudo mais, e vi o contrário das pessoas agindo contra o Cellbit. E vi gente falando que os dois estavam ali numa treta um pouco mais infantil e coisas do tipo, mas o que importa é que eles se resolveram. A gente ainda não sabe se é 100%, se ainda há uma mágoa, se as coisas ficaram no passado, se as coisas estão tranquilas. Isso é algo que depende dos dois terem essa amizade, essa questão de talvez retornar a pelo menos uma neutralidade. Então a gente está vendo uma possibilidade da gente ter talvez o Dante voltando pro Calamidade, e tá tudo bem se ele voltar, e tá tudo bem se ele não voltar. A gente não sabe como que vai estar o Hakim com todo o fandom do Ordem daqui a esse tempo. Muita gente tá pedindo, né, o Cellbit participando, talvez, da assimilação RPG, que é o RPG do Hakim. Seria muito legal se isso acontecesse. Mas o que eu acho que a gente tem que comemorar é pelo menos poder ouvir novamente o Hakim falando sobre combos, se ele venceria ou não o Raziel num combate, o que ele acha ali sobre como que foi os episódios de Hexatomb, os que ele viu, que ele gostou bastante, elogiou. Tem a chance de você voltar com o Dante? Será, mano? Todo dia isso. Talvez, mano. Vamos ver. Esperamos isso daí, né? Vou ver e te aviso, mano. Vou ver e te aviso, mano. Peraí, tá? E isso abre alas também para que a gente tente não só nós da comunidade, mas talvez o céu de perceber que há como resgatar esses players que se fizeram do Ordem Paranormal, que se ficaram distantes, caso eles achem que há ainda uma forma de conversar, uma hora de falar, uma forma de voltar a interagir um com o outro, né? Então eu acho que a gente tem que ser bastante paciente, calmo e deixar as coisas fluírem. Mas foi uma grande e uma grata surpresa ter o Hakim, porque para quem não sabe, ele tem o meme que em todas as temporadas de Ordem Paranormal nós tínhamos o Hakim. Mas agora na comunidade a gente só não tem uma temporada que participou o Hakim, que foi Natal Macabro. Foi a única que ele não esteve presente de nenhuma forma. Mas todas as outras temporadas de Ordem ele apareceu. Nem que fosse como uma voz em quarentena ou em qualquer outro local aparecendo ali no final de outras temporadas, mas ele teve ali uma pontinha em cada uma delas. E é muito legal a gente poder ter a chance de ter ele de volta ao universo, mesmo que não for como um jogador fixo ou participando toda semana quando voltar a Calamidade, mas sim ter um pouco de ponta dele por agora e perceber que agora a gente está num clima mais aberto, né? Um clima onde ele agora não vai se restringir de falar Ordem Paranormal e parte do público, do fandom do Ordem também não vai se restringir a falar de Hakim, coisas do tipo, por não querer envolver ele nessa questão. Então, as coisas vão vir com calma, a gente vai passando o tempo e vamos ver o que pode acabar acontecendo. Talvez a gente tenha outros jogadores voltando ou não, mas tá tudo bem, é o que importa para vocês analisem isso tudo. Pelo menos eu quero passar uma consciência aqui para vocês que são meus inscritos, para que vocês vão com calma nessa decisão de retorno ao Ordem Paranormal e vamos parabenizar, obviamente, o Hakim e o Cellbit
por terem feito o que talvez no momento é o melhor para o projeto e que foi o adequado para ambos os dois, que decidiram então não só convidar o Hakim para participar, mas o Hakim ter aceitado participar também. Então, acho que é isso, eu não tinha muito para falar nesse vídeo aqui, eu tinha que fazer um vídeo específico falando sobre esse retorno do Hakim, mas a gente vai tratar sobre os personagens deles, né, que é o personagem do Dante retornando e o personagem do Arthur também, apenas no próximo vídeo, onde a gente vai então explicar sobre teoria de onde está o Veríssimo e coisas do tipo que a gente vai dissertar melhor no próximo vídeo. Então, aqui com o seu Naru, e fui.